Aleluias, que alegria rever cada um de vocês. Aleluias. Estenda suas mãos para cá, por favor. Vou precisar que você interceda por mim hoje. Estenda suas mãos para cá e me abençoe, por favor. Pai, nós pedimos que o Senhor venha ministrar, Senhor, neste lugar como sempre, Senhor. Pai, eu coloco a minha vida mais uma vez diante do Senhor. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar neste lugar. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja comunicar. A partir, Senhor, da sua palavra, a partir da tua voz, a partir da tua presença, Senhor. Para que nós continuemos a crescer no Senhor ainda mais. Para a tua honra e para a tua glória que nós oramos. E te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Sábado passado, para quem não esteve aqui, aliás, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Aleluias. Sábado passado, para quem não esteve aqui, nós falamos um pouquinho a respeito de frutificar. Mas foi um frutificar totalmente diferente, aonde nós falamos literalmente a respeito de frutos de arrependimento. Nós gostamos de gerar frutos das mais diversas formas. Porém, nós falamos de gerar frutos de arrependimento. Fruto esse que o Senhor Jesus começou, logo depois, quando João Batista foi preso, Jesus começou a pregar a respeito disso. Ele começou a dizer assim: olha, gerem frutos de arrependimento, porque vos é chegado o reino de Deus. Amém? E eu quero te perguntar, você gerou frutos de arrependimento nessa semana? Não precisa erguer a mão, não. Você gerou frutos de arrependimento essa semana? Quando nós não sabemos, quando nós não conhecemos, nós não temos responsabilidade nenhuma de fazer o que nós não conhecemos e o que não sabemos. Mas a partir do momento que nós sabemos, nós passamos a ser cobrados por isso, por aquela palavra. E essa palavra de gerar frutos de arrependimento vai nos cobrar quando nós estivermos diante do Senhor. O Senhor vai nos cobrar a respeito disso. E isso precisa ser latente na vida de cada um de nós, gerando frutos de arrependimento. E refletindo nessa tarde, foi uma semana abençoadíssima, essa semana com muitas emoções no Senhor, amém? Emoções ao extremo, aonde deu para sorrir, deu para chorar, deu para glorificar, deu para agradecer ao Senhor, mas em todas as coisas Cristo é mais do que vencedor, amém? Em todas as coisas o Senhor reina, e a sua misericórdia dura para sempre. E agora, no finzinho da tarde, o Senhor começou a ministrar uma palavra. E essa palavra está em João capítulo 15, a partir do verso 1. João capítulo 15, a partir do verso 1. Continuando a falar um pouquinho a respeito de frutos. O Senhor Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Sabia que o seu pai é o agricultor? E que ele semeia de eternidade em eternidade? E você é fruto do que ele tem plantado, do que ele tem semeado? Você é fruto do que ele tem feito de eternidade a eternidade, para que ele venha colher o fruto na vida de cada um de nós, seja fruto de arrependimento ou seja outros frutos que nós falaremos nessa noite aqui em Manchester. O Senhor Jesus começa dizendo assim para os apóstolos e discípulos: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Se eu sou um ramo, Jesus é a videira. E ele disse assim, que se o ramo que estiver ligado nele não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Ou seja, o ramo ele será cortado, ou o ramo ele será cortado. Amém? Tudo depende do ponto de vista que você analisar as palavras do Senhor. Todos nós, como ramos nas mãos do Senhor, seremos cortados. Uns para desonra, outros, porém, serão também cortados, mas com um corte um pouco diferente chamado poda.
Aonde, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos nos caminhos do Senhor, o mundo incutiu um pensamento na ideia da igreja cristã que o cristão não pode passar por dificuldade, que o cristão jamais passará por tribulação. E eu quero te perguntar isso: aonde é que está escrito isso na palavra do Senhor? Aonde é que está escrito isso, que o cristão não passará por dificuldade ou tribulação? Nós podemos comparar essa passagem do Senhor Jesus dizendo para os discípulos e aos apóstolos, aonde ele disse assim: olha, vocês são os ramos, e eu sou a videira verdadeira. Para que vocês frutifiquem, eu preciso cortá-los, ou eu preciso podá-los. E a poda do Senhor na vida do cristão, ela vem das mais diferentes formas. E eu quero que você identifique aí na sua vida qual é a poda que o Senhor tem feito em ti. Qual é a poda que o Senhor tem feito em nós? Qual é a área que Ele tem nos podado? Porém, nós muitas vezes identificamos essa poda como algo muito terrível, algo muito ruim, algo muito doloroso, algo que traz prejuízo para nós. E o ser humano, ele não está acostumado, ele não foi preparado para lidar com prejuízos. Principalmente nos dias de hoje, essa geração só aprendeu o sistema do capitalismo, que é ganhar, ganhar, ganhar e nunca mais perder. Aquele que perde, ele é um derrotado. Aquele que perde, ele é um desgraçado, uma pessoa sem graça, que é um desgraçado, uma pessoa desprovida de graça. Uma pessoa que é derrotada, ela é uma pessoa infeliz, infiel, whatever, diversos termos que nós podemos encontrar no nosso vocabulário. Porém, para Jesus, o ramo que está nele, esse ramo sim, ele precisará passar pela poda. Se você identificar, se as árvores pudessem falar, todos os anos, o agricultor, ele precisa fazer a poda no seu pomar. Todos os anos após a colheita, para que a próxima safra venha ainda maior, ainda mais forte, ainda mais com vigor os próximos frutos. Senão o fruto ele vai vir murcho da mesma forma como foi o ano passado ou retrasado. Mas quando o agricultor vem, ele realiza a poda no seu pomar. Pesquise lá no Google, dá um Google para você ver como é que funciona um pomar. O agricultor todos os anos ele tem que fazer a poda no seu pomar, para que a próxima safra seja ainda muito maior, ainda muito mais frutífera, para que ele obtenha ainda mais o quê? Frutos. Recebendo ainda mais, obtendo ainda mais frutos, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter ainda um resultado ainda maior. É exatamente isso que o Senhor Jesus estava falando ali para os discípulos e aos apóstolos, mas ele detalhou um pouquinho ainda mais, e ele continua dizendo assim: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Se você está sendo cortado, podado ou limpado pela parte do Senhor, glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. E aí o Senhor Jesus continua dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual é a função da palavra de Deus? Também nos limpar. E o Senhor Jesus continua dizendo assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quantas pessoas que já não estão mais nos caminhos do Senhor e ainda se acham que permanecem com o Senhor? O Senhor Jesus afirmou: permaneçam em mim. Se Ele é a videira e eu sou o ramo, se o ramo não está conectado na videira, se você cortou o galho, se você cortou o ramo não está na videira. Ele disse assim: olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. O ramo não pode dar fruto em si mesmo se ele não estiver ligado na videira. Se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Aquele que permanece no Senhor, esse dá muito fruto. Mas pastor, quais são os frutos que o Senhor Jesus estava falando? Qual é o fruto que Jesus estava falando? Se nós permanecermos em Jesus, qual é o fruto que Ele espera da nossa vida? Ele espera uma laranja, Ele espera um limão, Ele espera uma maçã, uma banana, uma pera, um abacate, um morango, um kiwi. O que é que o Senhor Jesus espera como fruto na vida de cada um de nós? Marca esse versículo para nós, João 15:15, para o irmão Dema. Abre para nós, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 22. Qual é o fruto que o Senhor Jesus espera de mim e de ti? Qual é o fruto que Ele espera de nós? Qual é o fruto que Ele estava revelando para os discípulos e para os apóstolos? Qual era o resultado da videira? Qual era o resultado do ramo enxertado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. E o apóstolo Paulo disse assim, escreveu aos Gálatas, ele disse assim: mas o fruto do Espírito é... Qual é o fruto que eu e você precisamos ter se nós estamos em Cristo? É o amor... Calma aí, vamos fazer uma pausa. Olha para a pessoa do seu lado. Diga para ele, quanto amor você tem na sua vida? Quanto amor do Senhor você tem na sua vida? Agora, profetiza para ele e para elas, mas você vai ter mais ainda. Porque se o Senhor continuar nos podando, nós vamos ter ainda muito mais amor. Você já imaginou uma pessoa daqui 5 anos? Imaginem só se nós plantarmos uma laranjeira aqui agora. Daqui 5 anos, ano após ano, nós vamos podar ela. E a cada ano ela vai produzir mais amor. Mais amor, mais amor, mais fruto de amor. Assim é a vida de cada um de nós. Cada poda que o Senhor nos dá, na área que o amor precisa ser manifestado, nós vamos, o que vai acontecer conosco após a poda? Vai vir uma colheita de frutos ainda de mais amor para o Senhor. E Ele vai vir verificar a colheita dele na minha e na sua vida, no tempo da colheita, e vai ver, uau, será que a Fabiane está dando mais amor ainda depois que eu podei ela? Será que a Amanda está dando mais amor ainda depois que eu podei ela? Deixa eu verificar na vida dele e na vida dela. Um dos frutos é o amor. Depois é a alegria. Olha que alegre que é o irmão que está do seu lado aí. Profetiza a alegria do Senhor para a vida dele. Deixa Deus te usar hoje nos seus dons proféticos. Sabia que cada um de nós somos profetas do Senhor, porque a nossa língua profetiza? Profetize aí para o irmão que está do seu lado, que a alegria do Senhor esteja na sua vida. Mas é alegria, pastor, mas a alegria é quando nós estamos bem? Não, a alegria em meio a tudo, porque nós estamos ligados na videira verdadeira que é o Senhor. Não precisamos estar bem com tudo para saber que nós somos portadores do fruto da alegria do Senhor. Em seguida ele traz o fruto da paz, que nós homens costumamos falar que as mulheres são cheias de paz, não é verdade? Que as mulheres às vezes são mais estressadas que os homens. Tá certo que tem homens que são mais estressados que mulheres às vezes, né? Mas a paz que excede todo entendimento precisa reinar no nosso lar. Quer saber se a pessoa é um cristão de verdade? Se ele está dando fruto para o Senhor, ele vai ter que ter primeiramente o amor, segundo a alegria e terceiro a paz. Você vê uma pessoa atribulada, você pode pensar que está faltando algo na vida dele ainda. Mas pastor, atribulado de problema? Não. É saber passar pelos problemas, sabendo que você está no lugar de paz do Senhor. O problema nada mais é, nada menos do que o Senhor podando alguma área na nossa vida para que a gente dê mais fruto ainda. Tudo depende de como você enxergar essa situação que você está vivendo.
Em seguida, o fruto da paz. Em seguida, o fruto da paciência. Isso acho que eu não preciso nem falar nada. Todos nós somos tão pacientes. Todos nós somos tão pacientes. Nós sabemos esperar no Senhor, porque tudo que Ele faz é bom. Eu conheço pessoas que já estão há quase 4 anos esperando algo do Senhor. E continuam esperando algo do Senhor. Vai chegar. Continuam esperando ainda. Tem pessoas há mais anos esperando no Senhor. Sabe o que Ele tem feito com a poda da paciência nossa? Gerando ainda mais frutos de paciência, para Ele colher o fruto na nossa vida de paciência. Diga para o irmão que está do seu lado, que bom que você aprendeu a ser paciente. Que bom que você é paciente. E olha, eu quero te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho aqui como amigo e como pastor. Aprenda a ser paciente o quanto antes, porque senão ele vai criar situações para você aprender a ser paciente. E isso dói. A poda, ela dói. A poda, ela dói. Em seguida, benignidade. Fazer o bem. Não preciso nem falar. Bondade. Ser bom. Você conhece alguma pessoa ruim? Tem nem que falar sobre isso. Isso é o mínimo que nós devemos ter. Fidelidade. O que é fidelidade nos dias de hoje? Você já viu alguém expressando fruto de bondade? Expresse frutos de bondade. Expresse frutos de bondade. Expresse frutos de bondade. Expresse frutos de benignidade. Expresse frutos de fidelidade. Sabe o que é ser fiel? Uma das funções do casamento é Deus ensinando para o homem e para a mulher o que é ser fiel. Uma das funções do casamento é o Deus ensinando para o homem, para o ser humano, o que é realmente uma aliança. Que nós temos uma aliança com Ele. E essa aliança, ela passa a ser provada também pela fidelidade. A amabilidade. Dispensa. E o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você saber tomar a decisão certa, na hora certa. É você saber falar sim, é você saber falar não. É você saber ter domínio próprio, segundo a vontade do Senhor. Esses são os frutos que o Senhor Jesus estava dizendo lá na parábola de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Quando ele expressou, através daquela passagem, aos discípulos, aos apóstolos, que eles precisavam gerar, todo cristão precisa gerar frutos para o Senhor. E a nossa vida, nada mais, nada menos é do que uma vida de gerar frutos para o Senhor. Aonde quanto mais frutos nós geramos, de acordo com o Espírito que diz em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, nós estamos nos tornando parecidos com o Senhor Jesus. Que esse é o propósito original do Senhor. Que todos os filhos pareçam com o primogênito. Que todos os filhos tenham a mesma forma e semelhança do Senhor Jesus. Às vezes nós confundimos que vir à igreja é simplesmente para cultuar o Senhor. Não, nós viemos à igreja sim. Porém, nós vamos cultuar ao Senhor também. Porém, nós vamos aprender a palavra para que nós possamos a sermos transformados pelo poder da palavra do Senhor. Para que culto após culto nós nos pareçamos um pouquinho mais com Jesus. Amém. Um pouquinho mais com Jesus. Volta em João 15:5, meu Dema, por favor.
Voltando agora que nós já sabemos quais são os frutos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Olha que ramo bonito aí do seu lado. Olha para o seu irmão aí, que ramo bonito que ele é. Que rama bonita que ela é. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O Senhor Jesus precisa ver na nossa vida muito fruto de amor, muito fruto de paciência, muito fruto de bondade, muito fruto de benignidade, muito fruto de fidelidade, muito fruto de amor, de domínio próprio, muito fruto de amor, muito fruto de amabilidade. O Senhor precisa ver em nós frutos sendo expressados através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esse é o selo do Senhor na vida do cristão. Esse é o selo do Senhor. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e olha o segredo da palavra do Senhor. Se eu permaneço no Senhor, automaticamente Ele permanece em mim. Se eu permaneço no Senhor, eu vou gerar muitos frutos. Gerando frutos no Espírito, o que vai acontecer? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, por que nós oramos, pedimos e o Senhor não nos concede? Porque nós precisamos ver o nosso ramo se está sendo podado como tem que ser. E se nós estamos permitindo que sejamos podados com o entendimento no Senhor. E se estamos frutificando no Senhor. Às vezes o Senhor vem podar em determinada área da nossa vida e a gente fala: Senhor, aqui não, por favor. Senhor, lá não, por favor. Nessa área aqui não mexe, pode mexer em tudo, Senhor, menos nessa área. Eu posso te dizer com a minha vida própria, que o Senhor pode nos provar em todas as áreas da nossa vida. E você que está há mais anos aqui sabe o que a gente tem passado, sabe o que nós passamos. O Senhor pode provar cada um de nós. Cada um de nós. Ele pode nos provar. Para ver se verdadeiramente nós estamos nele. Para ver se verdadeiramente nós servimos a Ele não pelo que Ele pode nos dar, mas simplesmente pelo que Ele é. Deus está separando os imaturos dos maturos muitas vezes nos dias de hoje. Aqueles que são daqueles que não são. Aqueles que vivem para buscar uma bênção e aqueles que querem verdadeiramente a presença do Senhor. A igreja dos últimos dias ela precisará ser uma igreja muito forte. Uma igreja acostumada a levar pancada, entre aspas. Uma igreja aonde esteja arraizada na palavra do Senhor verdadeiramente, porque senão o próprio Senhor Jesus diz que nos últimos dias Ele precisará abreviar os tempos por amor e misericórdia dos seus filhos, para que os seus filhos não se percam. É por isso que o Senhor Jesus ao longo dos anos tem edificado uma igreja que está se fazendo uma igreja forte, uma igreja madura, crentes maduros no Senhor, que independente do que estão vivendo, estão ali enraizados no Senhor, entronizados no Senhor, anelados no Senhor, sendo um com o Senhor, esperando no Senhor, e não esperando simplesmente o que Ele pode nos dar. O que Ele pode nos dar, Ele pode nos dar muita coisa, mas não se trata mais do que Ele pode nos dar, se trata do que nós estamos dispostos a perder por amor a Ele. Se trata do que nós estamos dispostos a renunciar por amor a Cristo. Aonde é que está escrito na palavra? Aonde é que está escrito na palavra? Só um minuto.
Tem um versículo na Bíblia que muito cristão costumou dizer assim: Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. E nós acostumamos a dizer assim, mas nós também venceremos. Só que esse versículo não existe. Ele existe só até o ponto que Jesus fala que Ele venceu o mundo. Ele não fala que eu e você venceremos o mundo. Ele fala que Ele vai orar ao Pai para que o Pai nos fortaleça. Vamos lá. João, só para falarmos da palavra. João 16. João 16, 33. O Senhor Jesus disse assim, volta o 32 por favor, irmão Dema. Está próxima a hora e já chegou em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. E vos tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas não desanimeis. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo. E se eu e você somos ligados na videira verdadeira que é Cristo, o que vai acontecer, igreja? Nós seremos podados para que continuemos a frutificar para o Senhor. Agora, se o Pai quiser galardoar-nos, amém, glória a Deus. Qual o pai que não tem prazer em abençoar o seu filho? É claro que tem. Todos nós aqui somos pais ou somos mães. O pai tem prazer em abençoar o seu filho obediente, o filho maduro. Se o filho não está pronto para receber algo do pai, o pai não derrama, não libera aquilo da parte dele para o filho. E ano após ano, o Senhor Jesus continua nos podando. Se Jesus não voltar, se o Senhor Jesus não voltar a buscar a sua noiva, um dia aqui todos nós morreremos. Você vai olhar talvez no Instagram, no Facebook, se a maioria de nós não estivermos a mais aqui daqui 10, 15, 20 anos. E você vai ver, o Joãozinho morreu, a Mariazinha partiu para o Senhor. Cumpriu o papel dele, cumpriu o papel dela. Só que nós lidamos com a tristeza, com a dificuldade de uma maneira muito difícil. Nós lidamos com a dificuldade nós lidamos com a tristeza de uma maneira muito difícil. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que eu e você vivemos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo Deus tem um propósito, em tudo o Senhor tem o controle absoluto de todas as situações. Todas as podas, Ele sabe exatamente a medida que Ele precisa podar na minha e na sua vida, para que na próxima estação nós venhamos a frutificar ainda mais para Ele. Nós venhamos a frutificar ainda mais para Ele. Pode passar, irmão Nego. Meu Pai é glorificado nisto. Uau! Quando eu e você frutificamos para o Senhor, quem é glorificado nisso? Deus é glorificado quando eu e você frutificamos para o Senhor. Deus é glorificado quando nós expressamos através da vida de cada um de nós o fruto do Espírito. Quer que Deus seja glorificado? Gere frutos no Espírito. Gere frutos para o Senhor. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Ou seja, quer ser discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? É aquele que vem após Ele. Quer ser discípulo de Jesus? Qual é a exigência? Que eu e você venhamos a frutificar para Ele.
Quer ser discípulo de Cristo? Frutifique para Ele. Profetize sobre o irmão que está do seu lado, diga assim: que lindo. Profetize mesmo com toda a sua força, entende? Que lindos são os frutos que você está frutificando para o Senhor. Mas diga assim para ele: mas sabe o que é melhor? Mais lindo ainda são os que você frutificará para o Senhor. Porque ano após ano, aliás, estação após estação, você tem coragem de dizer assim: Senhor, me poda mais rápido? Você tem coragem de dizer isso: Senhor, me poda mais rápido? Para que eu possa frutificar ainda mais rápido, ainda mais para o Senhor? O filho maduro, ele tem coragem de dizer isso: Senhor, me poda mais rápido. Você tem coragem de dizer isso, igreja? Me poda, Senhor. Porque quanto mais eu frutifico, mais o Pai é glorificado. Essa é a palavra de Jesus, não sou eu quem digo, igreja, é a palavra do Senhor. Quanto mais o Pai nos poda, mais nós frutificamos para Ele, e mais o Pai é glorificado no nosso fruto. Agora, o filho que não é maduro, ele tem medo da poda. O filho que não é maduro, ele não quer ser podado, e quando Deus vem para podar, ele não entende, acha que o pai está bravo com ele, acha que o pai não aceitou ele, e ele entende como se fosse algo totalmente inaceitável da parte de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus disse que vocês serão podados, para que frutifiquem ainda mais. Porque se eu e você permanecemos no estado natural que nós estávamos antes, nós não frutificávamos para o Senhor. Por isso que ano após ano, ciclo após ciclo, estação após estação, nós estamos nos parecendo ainda mais com Cristo, frutificando ainda mais para Ele. Tudo depende do modo que você enxergar as coisas. Se você enxergar como o mundo enxerga, não é bom. Mas se você enxergar como o Senhor diz na sua palavra, isso vai gerar vida e vida em abundância na vida de cada um de nós. Quem aqui gosta de passar por dificuldade ou tribulação? Ninguém gosta. Ninguém. Mas nós podemos escolher. Se o Pai dá o que é bom, como não vamos aceitar o que também não é tão bom? Às vezes o Pai pode falar assim: olha, eu vou precisar te provar a tal ponto, a tal ponto, a tal ponto, porque o que eu vou derramar na sua vida, você precisará estar pronto. Só que para mim ver se você está pronto, eu preciso te provar antes, para que você identifique as áreas que você precisa mudar, para que você identifique as áreas que você precisa ser transformado, e também para que você sirva de testemunha, para que muitos creiam pela fé que eu posso fazer, que o Senhor pode fazer. Sabe qual é uma das funções do cristão? Além de se parecer com Cristo, que é o principal, em seguida é ser testemunha. Sabe o que é ser testemunha? É ser um mártir. É um dos significados da palavra testemunha. Se você pegar a vida dos apóstolos, já foi falado aqui antes, a maioria deles morreu de uma morte trágica. Eles diziam: uau, eu quero morrer de algo tremendo. Se você for ver Flávio José, o historiador do século 2, 3 ali, ele escreveu que os apóstolos queriam morrer de mortes trágicas porque eles precisavam fazer nada menos do que o Senhor Jesus fez. E o que morreu de morte menos trágica tinha até sido jogado num caldeirão com água fervente e não causou dano nele. Tanto é que tentaram matar João de tudo quanto é forma e jogaram ele na ilha de Patmos, que não conseguiu matar mais ele. Jogaram ele lá para ele morrer, velho de dias já.
Agora, a igreja do Senhor Jesus não pode passar nenhuma aflição por amor ao Senhor. A igreja do Senhor Jesus não pode passar nenhuma dificuldade por amor a Ele. A igreja do Senhor Jesus, ela é testemunha viva. Quando nós chegarmos nos céus e alguém estiver sendo julgado pelo Senhor, e aquele alguém, preste atenção, igreja, e aquele alguém disser assim: não, mas eu não fiquei nos teus caminhos porque o meu filho morreu. Vai ter alguém lá que o Senhor levou o filho. Desculpa, meu irmão, de usar o teu testemunho. Vai ter alguém que está servindo ao Senhor, que o Senhor levou o filho. Está aqui, testemunha viva. Vai ter alguém que andava uma hora para chegar na igreja. Eu não ia na igreja, pastor, meu Deus, você no tribunal de Cristo. Eu não ia na igreja porque eu morava 20 minutos e eu não tinha carro para ir na igreja. Deus traz uma família lá de Leeds para vir à igreja todo sábado. Todo sábado, para aumentar o nosso nível. Nós estamos sendo testemunhas nesta terra, a igreja do Senhor Jesus, para que quando nós chegarmos na Jerusalém Celestial, ninguém tenha desculpa no tribunal de Cristo, porque haverão testemunhas. Haverão testemunhas que somos eu e você, que independente do que estávamos vivendo, permanecemos firmes nos caminhos do Senhor. Firme nos caminhos do Senhor. Pode passar. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Você é muito amado pelo Senhor. A igreja, ela é muito amada pelo Senhor. Quando você ouvir que a igreja não é amada pelo Senhor, é mentira, porque o Senhor Jesus deixou escrito: eu amo, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. O Senhor Jesus deixou escrito no seu testamento que Ele nos ama. E Ele entregou a vida dele por amor a mim e a você voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente por todos nós. E Ele reafirma: permanecei no meu amor. Ele fala assim: olha, ficai no meu amor, ficai em mim, se obedecerdes aos meus mandamentos. Olha a condição condicional: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se você obedece o que Jesus fala, você permanecerá no amor dele. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Uau, que testemunho mais lindo e maravilhoso que este! Da mesma forma que Jesus obedece ao Pai, eu e você precisamos obedecer ao Filho, obedecer às palavras dele, para que permanecemos no amor dele. Assim como ele permanece no amor do Pai, obedecendo o que o Pai comandou para ele fazer na terra. Uau, que história linda de amor por um filho a mim e a ti. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós. Jesus falou: olha, eu estou ensinando isso para vocês, que vocês precisam frutificar, para que a minha alegria permaneça em vós, e a minha alegria seja plena. Quando nós estamos frutificando para o Senhor, independente do que estamos vivendo, nós estamos alegres porque o nosso Senhor tem a alegria dele em nós, quando nós frutificamos. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Eu quero deixar uma pergunta para a igreja hoje.
Por quem você tem dado a sua vida? Por quem você tem dado a sua vida? É uma pergunta muito séria para nós. Se pergunte aí para você mesmo. Por quem você tem dado a sua vida? Por quem você tem dado a sua vida? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo o quanto ouvi de meu Pai. Sabe qual é o único povo da face da terra? Preste atenção. Sabe qual é o único povo da face da terra que sabe o que vai acontecer até o fim dos tempos? Somos eu e você. O resto ninguém sabe. Todos os portadores, aliás, todos os conhecedores da palavra de Deus sabem o que acontecerá no fim. E sabe por que nós sabemos? Sabe qual é a diferença daqueles que portam a palavra e aqueles que conhecem a palavra? A diferença é que aquele que porta a palavra não sabe o que ela contém. Agora, diferentemente daqueles que conhecem a palavra, sabem o que vai acontecer até o fim. E aqueles que conhecem a palavra sabem que eles precisam frutificar para o Senhor. Frutificando para o Senhor, eu não vou ser mais chamado de servo, mas de amigo do Senhor. Porque Ele disse assim: olha, eu não chamo você mais de servo, mas sim de amigos. Porque vocês já estão frutificando para mim. Porque eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês entenderam que se eu vos podar, é para que vocês deem frutos ainda maiores para o Senhor. Para que o meu Pai seja glorificado quando você frutifique. É exatamente isso que o Senhor Jesus estava dizendo, ensinando para os discípulos e aos apóstolos. É exatamente isso que Ele ensinava para eles. Diga para o irmão que está do seu lado: você é amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus. Quer adjetivo maior que esse? Poder ser chamado de amigo de Deus? Não tem. Você é amigo de Jesus. Porque nós estamos entendendo o que o Pai está querendo dizer para cada um de nós na sua palavra. Eu não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Pensa numa pessoa curiosa. Alguém conhece alguma pessoa curiosa? Alguém já passou na sua vida que é curioso, não é verdade? E Jesus disse assim: olha, ao amigo o Pai revela tudo. O curioso, ele tenta saber, mas eu e você somos amigos, nós já temos a revelação do que vai acontecer até ao fim dos tempos. Porque nós somos amigos do Senhor. Porque aos amigos Ele se revela. Para finalizarmos, não fostes vós que escolhestes. Não fostes vós, não foi vocês que me escolheram, diz o Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi. Diga para o irmão que está ao seu lado: o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu e te designou, a ir e a dar fruto. Qual é a minha e a sua função como ramo? Dar fruto para o Senhor. Olha aí nas suas mãos.
Coloca as suas mãos assim, ó. Quais são os frutos pelo Espírito que você consegue enxergar nas suas mãos? Quais são os que têm sobra? E quais são os que faltam? Daquela lista que nós falamos agora há pouco em Gálatas, capítulo 5, verso 21. Quais são? Quais são os frutos que eu e você precisamos ser trabalhados para que a colheita na vida de nós aumente para o Senhor? Quais são? Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. E fruto que... O fruto, diga assim, o fruto tem que ter uma qualidade. Ele precisa permanecer. Nesse caso é uma qualidade. O fruto precisa permanecer. Se você está frutificando na paciência, a paciência precisa ser uma marca que precisa permanecer todas as situações da minha vida em que eu tenho vivido. Se o amor é uma marca na minha vida, se o amor do Senhor permanece na minha vida, todas as situações que eu tenho vivido, o amor precisa permanecer na minha vida. Sim. Se a bondade é um fruto, todas as situações que eu vivo, sejam boas, más, difíceis ou tribulação, whatever que seja, a bondade precisa ser uma marca como fruto que permaneça na minha vida. E não, hoje eu sou bom, amanhã eu não sou bom. Hoje eu sou fiel, amanhã eu não sou fiel. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Hoje eu amo Vitor e não amo César. Hoje eu amo Amanda e não amo a Fabiane. Hoje eu amo Rodrigo e não amo Steven. Não, igreja, o nosso fruto precisa permanecer. O nosso fruto precisa permanecer todos os dias, porque o nosso Senhor vem colher o fruto dele na vida de cada um de nós. Ele te escolheu e te designou para ir e dar muito fruto, e fruto que permaneça, a fim, preste atenção, a fim de que o meu Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Olha o segredo da vida, olha o segredo da imaturidade e da maturidade do cristão. Olha o segredo de saber ser podado, de se permitir ser podado, e mesmo em meio à poda, dizer: Senhor, obrigado, Senhor, pela poda. Senhor, está doendo, mas eu permaneço no amor. Senhor, está permanecendo, mas eu permaneço na paciência. Senhor, está doendo, mas eu permaneço fiel, Senhor. Senhor, aconteça o que acontecer, eu estou nos teus caminhos, Senhor. Isso é permanecer no Senhor. Não como crente maduro, que o vento é favorável, eu estou na igreja. O vento não é favorável, eu viro as costas para Deus. Não é, igreja. O meu e o seu fruto precisa permanecer todos os dias. O filho maduro, o fruto permanece. O filho maduro, ele sabe frutificar para o Senhor. O filho maduro, ele sabe que o seu pai, como agricultor, como lavrador, ele virá colher o fruto na vida dele. Ele virá receber o que é dele, porque eu e você fomos designados para ele. Mas se alegre, fruto de alegria. Se alegre porque o Senhor te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele sabe que você é capaz. E se você não for capaz, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te toma pela tua mão direita e te diz: não temas. Oh, chocotora bassubiante, oh, como ela bassubianda, lá maneiras. Amigo, meu amigo, se você nada poder fazer, me lanço no fogo
meu lugar. Me lance no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Sim, Senhor. Eu subo a montanha, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Quando nós estamos no lugar de maturidade, quando nós somos encontrados e achados neste lugar de maturidade, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei a ir e a dar fruto, e que o fruto permaneça, a fim de que o meu Pai vos conceda tudo quanto pedirdes em meu nome. Quando nós aprendemos que frutificando para o Senhor, nós podemos pedir qualquer coisa para Ele que Ele vai conceder, igreja. Você tem ideia, faz noção o que é isso? O que é esse nível de maturidade que o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos e aos apóstolos? Ele cobra caráter cristão da vida de cada um deles através dos frutos do Espírito. Aliás, através do fruto do Espírito. Porém, quando nós entendemos o que é frutificar no Espírito, nós passamos a viver os benefícios. Nós começamos a receber os benefícios do que é isso. A igreja imatura, preste atenção, ela fica indo na igreja somente para receber bênçãos da parte de Deus. A igreja madura sabe que se ela frutificar para o Senhor, ela pode pedir o que quiser e o Pai vai conceder. Essa é a diferença, por isso que o Senhor está levando a igreja dos últimos dias ao lugar de muita maturidade. Primeiramente para passar pela tribulação se for preciso. Em seguida, estando no lugar de maturidade, ela pode pedir o que quiser, no nome do Senhor. Você está entendendo a diferença? E Jesus repete: isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. No mesmo capítulo é a segunda vez que ele repete: isso vos ordeno. Ele fala assim, isso, eu vou pedir isso para vocês. Ele fala assim, eu estou ordenando para você como discípulo de Cristo, eu estou te ordenando isso. Amai-vos uns aos outros. Sabe por que Jesus colocou? Ele criou a instituição chamada família. Sabe aquele ditado assim que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? A família do vizinho é mais feliz do que a nossa? A família lá de Marte é mais feliz do que a nossa? Jesus colocou a gente dentro de uma família para que a gente não possa correr de dentro daquela família. Para que a gente aprenda a amar a nossa família. Para que a gente aprenda a amar uns aos outros sem poder sair daquela família. Hoje você é livre para mudar dessa família aqui chamada igreja. Você vai para onde você quiser, você é livre. Não tem problema. Mas a família instituída por Deus, você não tem direito de sair dela. E o Senhor colocou o homem e a mulher dentro de uma família. Porque a aliança ela é inquebrável. Para o homem aprender a amar um ao outro. Você acha que é fácil me amar? Você acha que é fácil para minha esposa me amar? Hoje é fácil, porque hoje já estou um pouco mais moldado por Cristo. Pensa que foi fácil para ela me amar 10 anos atrás? Foi muito difícil para ela. Muito difícil. Muito difícil. Hoje é fácil. Acho que é, né, amor? Porque dia após dia eu aprendi o que é ser podado por Cristo. Nós estamos aprendendo. E nós precisamos ser podados por Ele.
10 não, vou colocar uns 15 anos atrás, né, amor? É um pouquinho, 17 anos, isso, 17 anos atrás. Se me conhecesse há 17 anos atrás, mesmo dentro da igreja, você ia falar, que 17 anos atrás que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E eu conheço Ele há 23 anos. Amar uns aos outros não é um conselho de Jesus. Amar uns aos outros é uma ordem de Jesus. Eu não decido se eu quero amar o irmão César ou não. O Senhor me ordena a amar a vida dele, independente do que ele me faça. Independente do que ele me faça. Esses dias eu vi uma pessoa honrando um pai. E eu falei, que aquele pai merece tudo isso? E aquela pessoa não merecia. Mas o Senhor falou, ela está cumprindo uma ordenança minha que é honrar o pai. Não se tratava do pai, se tratava da pessoa. Não se trata do irmão César, se trata de mim. Não se trata da minha esposa, se trata de mim. Não se trata do Ivanildo, se trata de vocês. Se trata de nós. O Senhor cria as mais diversas situações à nossa volta para ver a reação de nós se nós vamos continuar amando. Assim como Ele disse. Ele disse assim, amai a sua família, amai aquele que é bonito, amai aquele que é bonzinho, amai aquele que é cheiroso. Ele disse, amai uns aos outros. Independente de quem seja, nós precisamos amar uns aos outros. E para finalizar, o Senhor Jesus disse assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. O mundo está te odiando. Dá glória a Deus. Se você estiver frutificando no Senhor, dá glória a Deus, não se preocupe. O Senhor Jesus disse que primeiro Ele foi odiado. E Ele continua finalizando. Se fosseis do mundo, se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, se você estivesse lá no mundo, ninguém estava nem aí para a sua vida, porque você já estava indo na mesma corrente do mundo. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Ou seja, sabe por que o inimigo odeia tanto o povo de Deus? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A minha luta não é contra a pessoa que eu vejo, é o que está por trás dela. Aquela pessoa eu sou obrigado a amar. Essa pessoa que Deus está trazendo na sua memória agora mesmo, ela mesma, ele mesmo. Eu e você somos ordenados a amar a todos. Mas eu preciso ser um pouquinho inteligente, ter um pouquinho de sabedoria para discernir o que está agindo na vida dele, para me atacar ou tirar ou revelar algo no meu coração que eu preciso ser tratado, na área que eu preciso ser tratado ou moldado pelo Senhor. Mas por que Deus não vem e muda simplesmente a nossa vida? Porque o Senhor não nos força a nada, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a opção, Ele mostra, Ele cria a situação para que seja revelado o nosso coração. E quando eu entendo a área que eu preciso mudar, eu falo, eu decido mudar nessa área. Porque eu decidi amar a Cristo. E se eu amo a Cristo, eu preciso ser moldado como Ele. E se eu amo a Cristo, eu preciso frutificar como Cristo frutificou, para que Ele receba o fruto na vida de cada um de nós. Então, se o mundo te odiar, não se preocupe, porque antes odiaram a Cristo. E se odiaram a Cristo, odiaram a nós também. Mas mesmo em meio ao ódio, mesmo em meio a tudo isso, nós precisamos continuar amando a todos. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Mas farão todas essas coisas por causa do meu nome,
pois não conhecem aquele que me amou, que me enviou, perdão. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpas para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e ao meu Pai. Preste atenção. Para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Você já viu alguém odiar alguém sem motivo? Eu já vi. E qual foi a nossa reação? Se alegre. Porque o Senhor Jesus escreveu isso. Que da mesma forma que odiaram a Ele, odiaram a nós também. Se alegre. Da mesma forma que odiaram a Ele, odiaram a nós também. Porém, o Senhor Jesus dá um alento, um bálsamo para eles. Depois de tudo isso, Ele disse assim: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Quando eu enviar o Espírito Santo da verdade, eu e você já estamos neste tempo em que o Espírito Santo opera em nós e através de nós. Nós já temos o amigo dos amigos, que é o Espírito Santo de Deus, que está em nós, intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, para que venhamos a frutificar para o Senhor todos os dias. Para que venhamos a frutificar para o Senhor todos os dias. E ele termina dizendo assim: vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Eu e você fomos escolhidos como testemunhas do Senhor. Como testemunhas do Senhor. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Olha só. Jesus ensinou os discípulos, os apóstolos, falando assim: olha, eu estou ensinando tudo isso para vocês, para que vocês não tenham desculpa nenhuma. O Pai pode nos podar. O Pai pode nos provar nas mais diversas áreas, para que ciclo após ciclo nós venhamos a frutificar ainda mais para Ele. Quando Ele nos poda, Ele não está nos cortando e jogando fora. Ele está nos podando para que venhamos a frutificar ainda mais para Ele. Se você está frutificando no Senhor, o Senhor na próxima estação, no próximo ciclo, Ele virá te podar, para que você venha crescer ainda mais nele, frutificar ainda mais nele. Agora, a minha palavra, o meu conselho, se eu puder te dar um conselho que eu dou para mim também, eu preciso ser no mínimo um pouquinho mais inteligente e estar à frente de tudo isso, sabendo que se a poda do Senhor vem, preste atenção. Imagine que você tem uma laranjeira lá no fundo da sua casa. Imaginou? E ela está produzindo frutos maravilhosos, todos os ciclos, toda a primavera, ou não sei qual é a estação do fruto da laranja, ela dá fruto perfeitamente. Só que esse ano, de repente, veio um bichinho ali no pé daquela laranjeira, e começou a aparecer um amarelão nas folhas dela ali, uma ferrugem, e de repente, no próximo ciclo, ela deixou de produzir um pouquinho mais de laranjas. E você ama muito aquela laranjeira. Você ama muito todos os anos tomar o suco que aquela laranja produz.
qual será a sua atitude? Você vai, no mínimo, jogar um adubo em volta daquela laranjeira. Você vai, no mínimo, fazer uma poda para ela. Ou, no mínimo, você vai chamar alguém que entenda o que está acontecendo com ela. E, naturalmente, alguém que entenda o que está acontecendo com a sua laranjeira vai fazer o quê? Vai podar os galhos que precisam ser podados para que ela cresça e produza ainda mais frutos na próxima estação. Se eu sou inteligente, eu vou me adiantar a isso. Eu vou identificar na minha vida, Senhor, quais são as áreas que eu preciso ser moldado ainda pelo Senhor, segundo a sua palavra. Sabe qual é o povo que sabe o que está por vir? De eternidade a eternidade, sabe qual que é o único povo na face da terra que sabe o que vai acontecer e o que já aconteceu? É um povo chamado cristão. Não sei se você conhece esse povo. E esse povo, ele tem um manual da laranjeira. Esse povo, ele tem um manual do agricultor chamado Palavra de Deus, aonde a Palavra de Deus descreve tudo o que eu e você precisamos saber para frutificar no Senhor. E se eu sou um pouquinho inteligente, eu vou me adiantar. Eu vou começar a destrinchar essa palavra, vou começar a entender que eu preciso frutificar ainda mais para o Senhor. E eu vou identificar as áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas ainda pelo Senhor. E eu vou identificar, eu falo, não, eu preciso, antes que Deus venha e me pode nessa área, eu preciso mudar nessa área aqui. Eu preciso melhorar nessa área aqui. E depois, quando Deus vem e poda, nós muitas vezes, sabe o que nós fazemos em igreja? Ah não, Deus me podou, Deus me cortou, está doendo porque Deus me cortou. Eu posso te falar uma coisa, vai doer mesmo, precisa doer, para que a gente venha valorizar o que Deus faz. Porque se Ele não vir podar a vida de cada um de nós não vamos frutificar. Mas eu quero te dar um conselho hoje, que haja um espírito de discernimento poderoso em nosso meio a partir de hoje, para que a gente venha se adiantar ao trabalhar de Deus, para que quando eu ouvir na palavra que eu preciso amar o meu irmão, eu vou automaticamente jamais odiar a minha irmã, jamais odiar o meu irmão, independente do que ele faça. Ah, mas pastor, tem um grupo na face da terra que a palavra diz que é perverso, que é iníquo. Até eles eu preciso amar, que Jesus não falou não ame o iníquo ou o perverso. Ele falou ame a todos. Ame a todos. O amar não significa querer estar com ele o tempo todo. O amar é você não desejar o mal, é você desejar o que é bom. Você pode desejar o que é bom para a vida de alguém? Como que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Se eu amo a mim mesmo, eu vou amar o próximo da mesma forma como eu amo a mim mesmo. E se eu amo a mim mesmo, eu vou demonstrar o amor que está em mim pela vida do meu próximo, entendendo que o amor do Senhor também está na vida dele. Imagine uma prisão, para finalizarmos. Imagine uma prisão. Lá tem os piores criminosos da face da terra. Só que existe uma palavra chamada arrependimento, que se eles orarem e disserem assim: Senhor, me perdoa, eu me arrependo de tudo que eu fiz, o Senhor apaga todos os pecados deles. Não tire as consequências do pecado, não, apaga o pecado. E o Senhor passa a se mover através do seu Espírito, através do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens lá dentro da prisão. Amar o nosso amigo é muito fácil. Amar aquele que faz o bem é muito fácil. Agora, amar aquele que nos faz muito mal é muito difícil. Mas o nosso amor precisa ser tão maduro, que nós precisamos amar independente de quem seja. Nós precisamos ser pacientes, independente do tempo da espera. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio, independente da situação, da pressão que nós estamos vivendo. O fruto do Espírito precisa ser expressado na nossa vida, para fora, através de atitudes, independente do cenário que está à nossa volta.
É você estar no lugar de paz no Senhor, independente do furacão que está à sua volta. É você estar no Senhor, sabendo que você está fazendo a vontade dEle, sabendo que você está gerando fruto para Ele, sabendo que você está rumando para Jerusalém celestial para o encontro com o Senhor nos ares daqui a um tempo. E com esse entendimento de maturidade que eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero liberar sobre a igreja. Eu quero liberar sobre a sua vida. Preste atenção, uma palavra-chave hoje. Sabe o que eu ouvi de um jovem a semana passada? Ele falou: pastor, quando você prega eu presto muita atenção, porque eu ouvi uma palavra e girou a chave na minha vida. Eu quero liberar sobre a vida de cada um de nós uma palavra muito simples agora, porém extremamente poderosa. Eu quero liberar um espírito de discernimento a partir de agora na sua vida, que você não vai precisar nem enxergar. Quando você entrar no lugar, você já vai discernir tudo o que está à sua volta. Quando você perceber alguma situação, você vai discernir de que espírito é aquilo, se é do Espírito de Deus ou é do demônio. Porque o demônio ama se passar por Deus. Passar por Deus. E eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu vou orar por ti e vou liberar sobre a sua vida esse discernimento celestial, sobrenatural da parte de Deus, em nome de Jesus, a partir de agora. Sabe por que o Espírito está liberando sobre nós a palavra discernimento a partir de agora? O discernimento será a palavra mais importante daqui para frente. A igreja precisará aprender a discernir o que é e o que não é. Discernir das coisas que são e que não são. Discernir se vem do Espírito de Deus ou não vem da parte de Deus. E como servo do Senhor, eu libero sobre ti, que está aqui à frente, um espírito de discernimento da parte de Deus, do alto da sua cabeça até a planta dos pés, que seja latente, que seja discernível, que seja poderoso o discernimento espiritual da parte de Deus na sua vida a partir de agora. Que quando você entrar num lugar, quando você entrar numa empresa, quando você entrar num shopping, quando você entrar numa casa, quando você estiver na rua, quando você estiver no trem, no ônibus, ou em qualquer ambiente que você estiver, o Espírito Santo já te dará o discernimento do que estará acontecendo à sua volta. E quando acontecer situações ao seu respeito, preste atenção, quando acontecer situações envolvendo a sua vida, o Senhor dará discernimento para ti, para discernir o que Ele está fazendo através daquela situação. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, Senhor, sobre todo o teu povo, Senhor, um espírito de discernimento extremamente afiado, extremamente aguçado, extremamente poderoso,
que somente o Senhor pode liberar. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja liberado agora, em nome do Senhor Jesus, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Tudo escrito em Joel, a vida não vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu em cumprir. Tudo escrito em Joel, a vida nos vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Diga assim comigo: eu recebo um espírito de discernimento da tua parte, Senhor. Repita comigo: eu recebo um espírito de discernimento da parte do Senhor. A partir de hoje, eu discernirei entre o que é do espírito e o que é do demônio. Continue declarando comigo: a partir de hoje, eu discernirei o que é da carne e o que é do espírito. A partir de hoje, o inimigo não me enganará mais. A partir de hoje, eu declaro que eu terei discernimento do Espírito Santo de Deus para discernir toda e qualquer situação na minha vida, envolvendo a minha vida, envolvendo a minha casa, envolvendo a minha família, envolvendo o meu nome, para que o Senhor seja glorificado e exaltado na minha vida e através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aplaudam ao Senhor e recebam, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Decidimos confiar. O Senhor livrou ele da morte. O Senhor livrou ele de tudo que podia ter acontecido. A namorada dele, conversando conosco ontem, falou para mim: Luiz, tem 2 pessoas morrendo. Ele está dentro da UTI, tem 8 ou 10 leitos junto com ele dentro dessa UTI. Tem 2 pessoas morrendo, agonizando ali de queimaduras. É só uma ala só de queimados onde ele está dentro da UTI. E tem pessoas do lado dele morrendo. Então Deus está trabalhando até nele lá dentro também. Então, em meio a tudo isso, eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor está mantendo ele vivo. O Senhor deu livramento a ele, e eu glorifico ao Senhor por isso. Amém? É o que eu sempre digo: nós não vivemos pelo que nós ouvimos, mas nós vivemos pela palavra do Senhor. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ontem eu não consegui orar pela irmã Karine, hoje eu já consigo orar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? E um dia nós veremos o Senhor face a face. E é por isso que nós vivemos, é por isso que nós queremos. E é isso que nós buscamos todos os dias. Que a nossa casa, que a sua casa, seja uma casa de avivamento. Que a sua casa seja uma casa de esperança. Que a sua casa seja uma casa que está amadurecendo a cada dia no Senhor. Porque importa que eu e você frutifiquemos, para que o Senhor receba o fruto na vida de cada um de nós. Você imagina o fruto que o Senhor está colhendo na vida de uma mãe, na vida da nossa família. Não é nada, mas o Senhor está colhendo fruto, para que Ele receba a honra e a glória de todas as coisas, em nome de Jesus. Coloque suas mãos em posição de receber. Senhor, nós continuamos te dando a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, para que todos tenham uma semana de muitas bênçãos. Uma semana principalmente cheia da Tua presença, Espírito Santo. E uma semana com muitos livramentos também, Senhor. Pai, eu abençoo para que haja muitos livramentos, como houve na vida do nosso filho nessa semana, Senhor. Que assim seja uma semana de muitos livramentos na vida de cada um dos Teus filhos, na vida de cada um de nós. Pai, eu abençoo os filhos de nossos filhos. Eu abençoo, Senhor, cada membro da vida de cada família aqui representada, com o livramento do Senhor, com as bênçãos do Senhor. Que seja uma semana sobrenatural, aonde possamos ouvir, glorificar e engrandecer o Teu nome, que é sobre todo nome, Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.
Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.